Então, temos agora na aula de hoje a possibilidade de concluir o laboratório da aula passada e gostaria de aproveitar as medições que lá foram realizadas, visto que são exatamente as mesmas que nós iríamos fazer. Vamos também considerar aqui os elementos necessários para a caracterização da nossa experiência. Vocês reparem que temos aqui que é o P, que é o comprimento que vai servir de balanço, portanto, entre o pivô e aquele cabide de pesos que está na extremidade. Nós temos então aqui que B é a profundidade, ao fim e ao cabo, a espessura daquele quadrante de toroide. E se nós formos ver ao nosso documento original, nós temos aqui, na montagem experimental, também estas mesmas medidas. Vocês reparem que aqui na descrição nós temos que o quadrante tem então um raio interno de 100 mm, um raio exterior de 200 mm e 75 mm de largura. Portanto, é o mesmo quadrante de toroide e, portanto, aqui vamos utilizar exatamente o mesmo. Depois, vocês reparem que na nossa folha de cálculo nós vamos precisar para determinar a nossa força de impulsão que está a ser exercida sobre a superfície plana, nós vamos então ter que utilizar esta expressão e vocês reparem, aqui o M é a nossa massa, depois temos aqui uma série de variáveis que vamos agora utilizar. Então, primeiro de tudo, vamos aqui colocar alguns dos elementos. Reparem que o L, que ali está, já é o nosso P aqui da montagem, 275 mm. Portanto, vamos aqui colocar em metros 0,275. Depois, vamos utilizar então os nossos a espessura do nosso quadrante de toroide. O D, se nós virmos aqui na imagem, nós temos que aqui o D é dado pela diferença entre o raio do exterior, do diâmetro exterior e o raio do diâmetro interior e, portanto, este D será 100 mm. Portanto, vamos aqui colocar 0.1. Okay? Portanto, falta-nos apenas o A. O A é a distância que vai desde desta superfície do raio interior até ao nosso ponto de equilíbrio e, portanto, necessitamos desta medida como se estivéssemos a calcular o momento. Não é? Portanto, esta é a primeira indicação de medida que nós necessitamos e, portanto, esta medida que aqui está é também 0,1 metro. Bem, portanto, vamos então dar continuidade, utilizar aqui então as medidas que foram obtidas nesta experiência laboratorial, 50, 100, 150, 200. Vamos aqui colocar, já vou colocar isto não em gramas, mas em quilograma também, portanto vamos aqui fazer uma alteração da nossa folha de cálculo. Vocês têm a folha de cálculo disponibilizada na plataforma do Moodle, portanto façam o favor de utilizar, é bastante simples. Portanto, tínhamos aqui 50, 100, 150 e 200. Bom, claro que nós poderíamos aqui pensar, vamos utilizar umas medidas quaisquer. O grande problema disto é que não temos aqui a profundidade, ok? Portanto, como não fizemos a experiência, não iríamos ter estes valores para podermos considerar no nosso cálculo. Portanto, vamos utilizar aqueles que foram observados, estão aqui. Reparem, esta é a folha de cálculo que eles utilizaram nesta experiência. Nós vamos utilizar aquela que nos serve de base no manual da bancada, ok? Portanto, temos aqui 4,7 centímetros, portanto, vamos colocar aqui em milímetros, portanto, vamos colocar em metros, não é? Portanto, 47 milímetros. Depois temos 68. Depois temos 84. E, por fim, temos 98. Ok? Portanto, aqui
as nossas profundidades. Relembrar realmente o que é que estamos a falar. Estamos a falar desta imagem e vamos aqui também verificar que, para que não haja dúvidas, na montagem, quando eles estavam a fazer a experiência, eles realmente, aqui na primeira imagem, vai ser possível, porque eles fazem um zoom e a gente realmente consegue ver a dimensão do primeiro registro que eles fizeram, ok? Este peso que tem determinada massa. Now we added 50 more grams into the video and we can see how much unstable it becomes. Back to its original position. How by the additional formula beam rises up. Portanto, eles depois de colocarem a quantidade de água, depois fazem aqui um zoom e era isso que eu queria que a gente fosse capaz de ver. Ok, estão a ver, portanto, ali nesta imagem, ok, aqui nós conseguimos fazer a leitura da primeira medição. Portanto, é este o valor que eles registaram, depois fizeram os restantes, fizeram os restantes registros e obtiveram então as medidas que aqui foram apresentadas. Voltando então à nossa folha de cálculo, vamos aqui então substituir por valores, ok? Portanto, nós temos que a força experimental será dada então pela nossa massa, multiplicada então pela aceleração gravítica, depois multiplicada ainda pelo L, e tudo isto a dividir por, portanto, A mais o D menos, desculpem, 1/3 de Y. Portanto, será menos aqui a profundidade a dividir por 3. Ok? Obtemos assim o valor de 0,73 Newton. Recordam-se da pergunta que eu vos fiz relativamente à magnitude? Portanto, era provável realmente que nós não obtivéssemos um valor muito elevado, como é evidente. Porquê? Porque das dimensões da nossa própria experiência, não é? Temos ali pequenas quantidades de água, profundidade na ordem dos centímetros e, portanto, tudo isto não poderia conduzir a um valor muito elevado da força. Desta forma, também é possível que a gente ganhe um bocadinho de sensibilidade relativamente a estes parâmetros, não é? Bom, eu aqui, para poder arrastar para os restantes resultados, vou só fixar estes valores para que os únicos, quando eu arrasto, que variem, seja a massa e o Y, está bem? Portanto, temos ali o nosso guia 7, portanto, vocês podem chegar aqui ao guia 7, carregam em F4, portanto, estão a ver este cifrão, antes e depois significa desta maneira que ela fica fixa, não se vai mexer. Depois temos o L também, a mesma coisa, e temos ainda o nosso A, onde é que ele está? Está aqui. Não, o nosso A já estava aqui, baixo. O D já está, este já está, falta-nos este daqui, não é? Exato, que é o L. Portanto, desta maneira já podemos agora chegar aqui e arrastar para as restantes células, obtendo assim, como é óbvio, para esta ordem de grandeza, reparem que até os 100 milímetros, não é? Praticamente, é onde localiza-se na separação da superfície, ok? Portanto, voltando aqui à nossa imagem, os 100 milímetros é a superfície desta face. E isto chamamos nós a superfície parcialmente submersa. Okay? Portanto, se nós fizéssemos em laboratório a experiência, iríamos ainda colocar água acima e esta parte tem outras equações que foram deduzidas no próprio manual e aparece-nos como força de impulsão sobre totalmente submersa, com a face totalmente submersa. Ok, muito bem, temos aqui então o nosso cálculo da força experimental.
Vou já aproveitar aqui também fazer o cálculo imediato do centro de impulsão, portanto seria 2 vezes o y dividido por 3, portanto, reparem, ele está localizado a 2/3 do y, não é? Portanto, o y está cá em baixo, não é? Portanto, é isso que ele está a referir e nós devemos sempre ter em consideração a referência de onde está a ser calculado o centro de impulsão. Está bem? Portanto, se nós perdemos esta referência, é impossível nós darmos uma resposta correta. Está bem? Bom, vamos continuar. Temos aqui então a profundidade do centro de impulsão e agora basta-nos aqui fazer a conta para a força que atua na superfície, mas agora a sua componente teórica, ok? Portanto, não estamos à espera do mesmo valor que temos aqui na parte experimental, mas vamos ver qual é que é o resultado que obtivemos. Portanto, 0,5 vezes 9.810, que é o ρ vezes o g. Depois temos que multiplicar isto pelo B, os tais 75 mm, e depois ainda pelo Y ao quadrado. Portanto, 0,81. Ora, vocês já estão a ver que temos aqui uma diferença. Viram o que é que acontece? Porque é que isto aconteceu? Porque não fixei o valor de B, certo? Portanto, é importante que eu chegue aqui e faça o mesmo que fizemos há bocado e onde está o B, F4, portanto, e ele bloqueia-me aquela sala e assim já posso arrastar à vontade que não vai haver problemas com o resultado final. Então vocês reparem, temos aqui uma discrepância entre os valores teóricos e o valor experimental. Eu vou introduzir aqui uma linha para nós podermos olhar para aqui e analisar análise do erro, ok? Vamos aqui ver qual é que é. Como é que nós deveríamos aqui obter o erro? Nós podemos classificar o erro como uma percentagem de desvio, podemos ainda apresentar como uma diferença relativamente a um ponto de referência, né? Se fosse isso, nós deveríamos calcular tendo em consideração o valor teórico ou o valor experimental. O teórico, né? O teórico é aquele que serve de referência. Portanto, nós aqui, aquilo que vamos determinar, reparem, a primeira coisa, vamos aqui só apresentar a diferença, né? Portanto, em termos de diferença, estamos aqui a obter uma diferença, vou pôr assim, uma diferença de 0,08 Newton, portanto vocês vejam que depois ele sobe significativamente, começa aqui, mas esta diferença, como é um valor absoluto, não nos dá também, reparem, está-nos a dar nas unidades, não nos dá uma certa percepção se isto é muito significativo ou não. E daí que a nossa análise do erro não se deve apenas ficar por esta diferença, mas também passar a uma análise percentual, ok? E agora, como é óbvio, já fizemos aqui esta diferença, portanto podemos aproveitá-la e, como é óbvio, aquilo que vou fazer a seguir será dividir, não é? Por quem? Pelo valor de referência. E vocês reparem, ele está-me aqui a dar 0,10, como é óbvio, vou pôr isto em valores percentuais e desta maneira obtenho aqui uma ordem, sim, que agora já me é mais fácil fazer este tipo de análise, não é? Reparem, nós teríamos tentados a dizer que a diferença que obtivemos entre o valor teórico e o valor experimental é um valor pequeno, não é? É um valor pequeno. Mas este pequeno tem significado. Tem significado para o sistema que estamos a considerar. Ora, o sistema que nós estamos a considerar também tem valores pequenos. E daí que, se calhar, esta percepção seja muito mais significativa realmente neste tipo de montagem experimental. Nós obtivemos, como vocês veem aqui, um erro médio de
nas medições de 10%, não é? Portanto, 10, 11, 9, 9, portanto, 10%, entre os 9 e os 11%, 10%. Portanto, temos aqui aquilo que foi resultante do quê? O que é que nós podemos aferir que seja o nosso erro aqui na, na experiência, não é? Porque, reparem, tudo bem que estamos a falar da análise experimental com uma análise teórica, não é? Mas devemos sempre fazer uma análise crítica daquilo que estamos aqui a obter. Se temos um valor com este erro, portanto, de 10%, eu creio que devemos ser críticos o suficiente e apresentar aqui alguns comentários, não é? Ou pelo menos algo que nos faça, numa releitura seguinte, perceber o porquê deste resultado aparecer, não é? Porque é que eles resultaram nesta diferença. Vamos aqui tentar enumerar alguns aspectos que sirvam para justificar. Erro de leitura. Estão de acordo ou não? Ou seja, nós quando estamos ali a fazer a leitura, estamos a introduzir um erro de visualização dos resultados, não é? Certo? Ok, ele apresenta aqui por causa do menos, ele está a considerar como se fosse um menos, não é isso que a gente quer. Portanto, o erro de leitura da profundidade devido então à visualização dos resultados da profundidade. Vou pôr assim. Muito bem, este seria um dos possíveis erros. Poderíamos ter outro ao nível erro de preparação da montagem. Reparem, a montagem, como tem uma dimensão muito pequena e muito sensível, se eu olhar para a sua representação esquemática, nós teríamos, por exemplo, que eliminar ao máximo fontes de atrito, e uma das fontes de atrito poderia ser aqui, então, no seu eixo de rotação. E este eixo nós poderíamos minimizar introduzindo um bocadinho, por exemplo, de água, que servia ali como se fosse algo, uma camada para lubrificante, não é? Imaginando assim, que permitisse reduzir ao máximo o atrito. Portanto, um erro de preparação de montagem. E podíamos ainda, se calhar, aqui incluir o quê? O que é que vocês acham que poderia ser ainda uma fonte causadora desta diferença entre os resultados teóricos e o resultado experimental? Bom, poderíamos ainda ter uma nova fonte de erro e que, de certa maneira, faz também algum sentido, que é na dedução matemática daquilo que estamos a utilizar no próprio manual. No próprio manual são feitas algumas considerações que poderiam ser questionáveis sobre o ponto de vista matemático, do peso significativo das variáveis. Houve aqui realmente uma pequenas simplificações, mas que não têm grande peso. Okay? Portanto, a nossa dedução matemática podemos considerá-la correta. Agora, só para finalizar esta parte dos comentários, eu gostava de saber se vocês conseguiriam identificar ou não uma nova fonte de erro, não é? Sim, não, só estou a fazer este compasso de espera só para vos dar tempo para, como é óbvio, pensar, não é? Bom, outro valor que poderíamos ter, que
corrigir seria o valor, como é óbvio, de temperatura. Erro devido a medições das propriedades da água. Bom, nomeadamente, como é óbvio, a temperatura não foi medida e nós estávamos aqui a utilizar o Rho vezes o G 9810, certo? Quilograma, Newton por metro cúbico, não é? Portanto, este valor que aqui está deveria ser aferir para o valor correto de Rho, da massa específica. Bom, nós com isto seríamos então capazes de possivelmente já minimizar os erros que aqui tínhamos. Só aqui uma pequena tentativa, vá lá, de tentarmos corrigir estes parâmetros. Se nós utilizássemos aqui, em vez de 9810, imaginar, por exemplo, descer o valor para 9790, imaginando, já... ok? Portanto, desculpem, que aqui está... ok. Seria uma possível fonte de erro aqui para os nossos resultados, está bem? E deveríamos tentar, pelo menos, minimizar este efeito. Obrigado.